no rádio. Check-up no rádio, hoje com o médico geriatra Dr. Belísio Neto. Quero aqui aproveitar e mandar um forte abraço para Edson Veras. Me encontrei com ele ontem nas ruas aqui de Caicó. Estava feliz da vida, empolgado, não sei com o quê, mas estava muito empolgado ontem. Um abraço, Edson. Obrigado aí por sua audiência aqui no nosso Panorama 95. Dr. Belísio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas. Um prazer mais uma vez participar aqui do quadro Check-up no rádio, levando essa mensagem de saúde e envelhecimento. Para falar hoje sobre a apneia do sono em idosos. E aí? Bem, Marcos, a gente sempre costuma falar sobre transtornos do sono, né? E quase sempre a gente termina falando só de insônia. A gente não detalha outros transtornos que existem relacionados a má noite de sono, né? Uma noite mal dormida de sono. Insônia inicial, intermediária e assim por diante. A gente esquece de falar dos outros transtornos. Esquece não, na verdade, o tempo, porque a insônia é o mais prevalente, é o mais comum. Mas hoje a gente vai falar de um tipo de transtorno, chama a famosa apneia do sono, que é bem mais comum nos idosos. A apneia do sono, ela é caracteristicamente, o próprio nome já está dizendo, a apneia é uma parada de respirar por algum tempo e ela acontece em virtude do paciente ter uma oclusão, uma semi-oclusão, um fechamento por algum tempo da passagem do ar. Então, o paciente tem alguma alteração, essa alteração faz com que na respiração o ar pare de passar ou tenha seu fluxo bastante diminuído. E isso faz com que o paciente tenha despertares. Ele acorda quando o ar para de entrar no pulmão, falta oxigênio no cérebro e a tendência é a gente acordar. São aquelas pessoas, basicamente o sintoma principal, aquelas pessoas que roncam à noite, né? Então o ronco, ele é bem sugestivo de que o paciente tenha uma síndrome da apneia, hipopneia obstrutiva do sono. Então, essas pessoas que roncam, essas pessoas que têm a apneia do sono, que têm despertares noturnos em virtude dessa parada da respiração por alguns segundos, elas podem ter consequências bem complicadas, bem complexas na vida do dia a dia. Passa despercebido, principalmente aquelas pessoas que não dormem com outra pessoa no quarto, elas não sabem que estão roncando, mas os sintomas da noite mal dormida, assim vamos dizer, por mais que ele imagine que dorme a noite toda, são visíveis. Ele tem, como aqueles pacientes que têm insônia também, como qualquer outro transtorno do sono, ele tem a consequência da noite de sono mal dormida, como por exemplo, fraqueza no outro dia, falta de concentração, muito sono, sonolência diurna, ele tem dificuldade de se concentrar, tem dificuldade na atenção, ele tem mais dificuldade na verdade no raciocínio e na resolução de problemas complexos. Então, imediatamente no outro dia ele já tem problemas por causa da noite de sono, além de ronco, né? Além de ele roncar e atrapalhar as pessoas que dormem, ele também tem prejuízos na sua saúde, prejuízos imediatos e prejuízos a longo prazo. A apneia do sono, ela tem relação direta com doenças, eu diria, graves, né? Quem tem apneia do sono, quem ronca à noite, basicamente, ele tem um aumento na incidência, por exemplo, de diabetes. A apneia do sono está relacionada com o aumento da resistência insulínica. Então, há uma tendência, quem tem predisposição a desenvolver o quadro, ou mesmo a pessoas que já são diabéticas terem mais dificuldade no seu controle. Tem uma relação direta, por exemplo, com a cognição. Os pacientes que têm apneia do sono durante a vida, eles têm esse transtorno de roncar, de ter apneia, quando vai dormir, eles têm um risco maior de ter demência. Então, é uma síndrome, é uma doença relacionada com o Alzheimer, relacionada com a demência, é uma doença relacionada com o diabetes, é uma doença que está muito relacionada com hipertensão. É uma das principais causas de hipertensão refratária, aquele paciente que
tá tomando o seu medicamento, fazendo atividade física, começa com 1, 2, 3, 4 e ele não consegue controlar a pressão, a gente vai atrás, ele tem apneia do sono, ele ronca, ele desperta muito à noite e isso faz com que a pressão dele não seja controlada. Há uma relação também direta com doenças cardíacas, por exemplo, arritmias. Pacientes que têm apneia do sono, eles têm uma predisposição a ter mais fibrilação atrial, é um tipo de arritmia que leva a AVC, por exemplo. Eles têm uma predisposição maior, tem uma relação direta com doença coronariana, eles têm um risco de morte cardiovascular maior. Então, roncar não é uma coisa tão simples, benigna, e só incomoda o companheiro, não. Ela é muito prejudicial, a apneia do sono, para o próprio paciente. A gente falou aí agora de problemas em órgãos bem nobres, né? Coração, cérebro, diabetes e assim por diante. Na maioria das vezes tem alguns fatores relacionados, né? A quem é que vai ter apneia, quem é que não vai ter. Os principais fatores são a idade, né? Os idosos, como eu falei anteriormente, eles têm essa apneia, eles têm uma incidência de apneia do sono maior, eles, às vezes, com que eles têm essa interrupção do fluxo, é maior, eles têm mais interrupções durante a noite e o tempo de interrupção do fluxo ou de diminuição do fluxo aéreo, da passagem do ar, esse tempo é maior. Então ele tem mais vezes e esse tempo que ele passa em apneia é maior. Agradecer aqui a Boal, já estava pouquinho de atraso, demorou não, muito. Não tem hoje. nada de atraso, chegou até antes do horário. Cafezinho aqui. Para mim nada, né? Só fumo. Só fumo. Você traz café e aí para o doutor Belisa quer trazer guardanapo para mim? Não entendi por quê. Olha aí. Rapaz, o negócio aqui é violento. Você não provoca o não, senão fica sem. Bom, voltando a falar da apneia, o que a gente tem relacionado, como eu falei, o idoso, quem tem mais de 65 anos, ele, quando tem essa síndrome de apneia, ele demora mais no período de apneia. Então ele desperta mais e o período é maior. Então a agressão ao cérebro é maior. Obesidade é um fator de risco preponderante, né? É tanto que quando nós formos falar de tratamento, a obesidade é a primeira linha de tratamento. Você vê o paciente perder peso, ele diminui o ronco à noite. Doenças como doenças na tireoide é um fator de risco. Sexo masculino é outro fator de risco. Alterações no palato, malformações anatômicas ou mesmo cirurgias prévias também pode facilitar essa questão da apneia do sono. Então, essas pessoas são mais predispostas. O tratamento, Marcos, ele visa acabar com esse tipo de transtorno do sono, retirando essa limitação do fluxo de ar na passagem do ar pela faringe para os pulmões. Então, são medidas de mudança de estilo de vida. Perder peso é uma medida importante. Evitar algumas coisas, por exemplo, álcool é uma coisa que dá ronco, dá apneia do sono. Medicamentos para dormir, isso é importante dizer, porque esses pacientes, se a gente não investigar, doutor, não estou dormindo bem, eu acordo no meio da noite, no outro dia estou muito cansado, tal. Se você não investigar bem, pergunta ronca, sua esposa relata se você ronca, a gente faz um medicamento para induzir o sono, e os medicamentos para induzir sono, eles pioram a apneia do sono, porque eles rebaixam mais ainda o palato mole e tendem a deixar a passagem do ar mais dificultada ainda. Então, medicamento para dormir pode piorar quem tem apneia do sono, e você aumenta o remédio e aí só piora a situação, se não for dado o diagnóstico. Então, uma das medidas é você evitar o que causa, né? Você diminuir a obesidade, diminuir o peso, né? Você evitar o uso desse medicamento, evitar o uso do álcool, evitar dormir com a barriga muito cheia. Algumas posições, elas podem facilitar. A posição de barriga para cima, assim, supino, ela pode facilitar o ronco. Já as posições de lado ou de cabeça para baixo podem melhorar. E modificado todos esses hábitos, você não consegue, aí o tratamento ele vai na linha de aparelhos que são utilizados para fazer pressão positiva. Você dorme com o aparelho e ele faz uma pressão para que você não tenha essa limitação do fluxo da passagem do ar.
Antes disso é feito um exame chamado polissonografia. Você vai dormir com aparelhos que vão medir sua frequência cardíaca, sua saturação, vão medir como é que está seu sono. Polissonografia é um instrumento que a gente utiliza para quantificar e diagnosticar esse transtorno do sono, ou mesmo a actigrafia, que é um método mais simples, né? Até muitos relógios desses novos relógios, eles têm esse aparelho. Você pode medir quantos despertares você está tendo e você pode inferir se o paciente tem a apneia obstrutiva do sono. Então, o tratamento, mudança de estilo de vida, algumas vezes é necessário fazer até cirurgia, mas isso é caso extras. O que funciona mesmo são mudança de estilo de vida. Não resolveu usar aqueles aparelhos de CPAP, são aparelhos que fazem uma pressão positiva para o paciente não ter essa obstrução do fluxo. A mudança de vida do paciente que tem a apneia do sono, quando ele trata a causa, é absurda. Ele começa a ficar mais alegre. Sim, a apneia do sono também está relacionada com ansiedade, com depressão. Olha aí, Marcos, você reclamou. Chegou. Veio um copo mais cheio que o meu e mais gelada do que a minha. Traga também para o Dr. Beleza um guardanapo para ele. Ah, rapaz. Então, a mudança de qualidade do sono é absurda. Quando ele usa o aparelho, no outro dia, ele já está atento, ele já não fica com sono, já não dá cochilo, já fica muito bem. E a longo prazo ele acaba com tudo isso. Trata melhor a pressão, evita de demenciar, evita de fazer intolerância, evita de fazer resistência insulínica e assim por diante. Então, a gente falou da prevalência, de como é que funciona, e que os idosos eles são mais afetados por isso, passa despercebido, porque acha que roncar é normal, ressonar é normal, acha que mas isso pode trazer prejuízos bem graves. Doutor Belise, por alguns idosos acharem normal essa questão de repente pode procurar não tratar a apneia do sono. Qual é o risco de não tratar essa apneia? O risco é exatamente esse, dele ter que viver tomando vários remédios para várias doenças em altas doses, e na verdade o problema dele está no sono. Ele fica, ao invés de só fazer o controle da pressão com medidas dietéticas, ele está tomando 4 medicamentos e a gente não consegue controlar. Não controla o estresse, altas doses tá tomando remédio em altas doses para dormir, e na verdade o problema dele não é insônia pura, é a apneia do sono. Ele tá fazendo arritmia durante a noite, ou arritmia no outro dia, ou a insuficiência cardíaca dele não consegue controlar. Então, assim, o fato dele não diagnosticar, dele não tratar, ele está exposto às consequências da síndrome da apneia, hipopneia obstrutiva do sono, que é a apneia do sono, como é popularmente conhecida. Então, o risco dele não tratar é exatamente dele ter que tratar várias outras doenças da forma mais complexa possível, com muitos medicamentos, com complicações dessas doenças. O coração insuficiente, ele começa a ficar mais fraco, crescido, a intolerância, a resistência insulínica faz piorar seus níveis de glicose, a pressão não baixa, ele começa a se esquecer mais do que o normal, começa a ficar mais ansioso, mais triste. E isso vai levando uma cascata, e você vai tratando as complicações, vai enxugando o gelo, ao invés de resolver o problema. Tem pergunta aqui, doutor Belísio. A minha irmã tem 44 anos, já passou por vários psiquiatras e não consegue dormir. O senhor acha que a geriatria resolve? A geriatria, ela resolve. Ela tem a expertise maior de tratar as doenças de idosos, mas essa questão de idade, ela é muito relativa, né? Tem paciente com 40 e poucos anos que tem uma idade biológica de 60, 70 anos, né? Tem doenças, tem pensamento de idoso, tem atitudes de idoso. Então, existe uma especialidade que é medicina do sono, né? Então, o especialista para tratar isso é o médico, se for só o sono, o problema. Mas, os transtornos do sono, eles são eu diria, comuns em várias especialidades. Na geriatria é muito comum, porque os idosos eles têm muitos transtornos do sono. Eu diria que na cardiologia também deve ser, na endócrino. Então, não dormir bem é uma queixa que está em vários consultórios. Existe sim a medicina do sono, mas eu não conheço ninguém em Caicó que trabalhe só com sono. Existe, como eu falei,
algumas especialidades que trabalham, que tratam mais sono do que outros, porque nessa faixa etária é mais comum, ou naquele público daquela especialidade é mais comum. A geriatria trata, sim, podendo nos procurar, se a gente não identificar que seja alguma outra coisa que não um transtorno do sono desses que a gente está acostumado a tratar, trata todo dia, a gente pode encaminhar. Ouvido perguntas aqui, agressividade é sinal de apneia do sono ou não? Agressividade é um sinal de um transtorno do humor, certo? É um sinal de que o paciente está com seu limiar de paciência mais baixo. Então, ele tem uma irritabilidade, uma agressividade que geralmente está associada a transtorno do humor. E os transtornos do humor que estão mais relacionados a esse tipo de comportamento são a depressão, a distimia, que é um tipo de depressão, o transtorno do humor bipolar, quando ele está numa fase hipomaníaca, uma fase até mesmo maníaca, ele pode evoluir com agressividade. Esquizofrenia, que talvez não seja o caso, idoso é raro ter esquizofrenia. Então, transtorno do humor ou demência. O paciente, quando está com Alzheimer, por exemplo, ele pode evoluir com agressividade. Então, tem que se investigar nessa linha. A apneia do sono, ela precipita essas três coisas. Tanto ela precipita a depressão, a apneia do sono ela precipita a ansiedade, ela é fator de risco para a demência. Então, não é que resolvendo a apneia do sono vai resolver tudo não, mas provavelmente, se ela estiver relacionada diretamente, esse paciente tem a agressividade quando ele está tendo a apneia do sono, quando ele está em crise, naqueles meses que ele ronca mais, que não perdeu peso, que não está conseguindo fazer o tratamento, não usa o aparelho de CPAP, a gente pode relacionar sim, mas diretamente está relacionada com o transtorno do humor. Geraldo? Doutor Beleza, tem um ouvinte aqui nossa, tá informando que tem problemas na tireoide e não tem um sono reparador, né? Ela informa que acorda várias vezes durante a madrugada e não consegue se recuperar desse sono durante o dia. Ela quer saber se é apneia do sono ou se tem uma relação direta com problemas na tireoide. A tireoide ela é uma glândula que produz hormônios, que esses hormônios têm receptores em todos os órgãos. Então, eu sempre digo, a tireoide, quando ela não está funcionando bem, ela afeta vários órgãos, ela pode dar diversos sintomas, inclusive alterações no sono. O paciente pode dormir demais, no caso do hipotireoidismo, ou dormir de menos, no caso do hipertireoidismo. Então, tem sim uma relação direta. Inclusive, quem tem hipotireoidismo, ele tem um fator de risco a mais para ter apneia do sono. Ele tem alterações do sono, pode ser só insônia, mas ele pode ter sim a apneia do sono. Então, doenças na tireoide são fatores de risco, principalmente o hipotireoidismo, para ter a apneia do sono, para ter aquele ronco à noite, e esse ronco à noite dá esses sintomas de sono não reparador, de sonolência no outro dia, de falta de coragem, de falta de concentração. Então, respondendo ao ouvinte, pode estar assim relacionada ao hipotireoidismo. Agora, se você controla a tireoide e esse paciente continua roncando, continua com esse sono não reparador, continua com os mesmos sintomas, então a gente tem que tratar a apneia diretamente, fazer a polissonografia e, se necessário, mudança de estilo de vida e usar o aparelho de CPAP. A região ela já conta, viu, Marcos, com empresas que comercializam esses aparelhos, né? Aqui em Caicó já tem, antigamente o pessoal ia para Natal para comprar o aparelho, hoje em dia já existe empresa, não vou fazer propaganda, logicamente, mas no consultório a gente já tem polissonografia em Caicó também, que é um ganho para a cidade, e já tem empresas que fornecem o aparelho, tanto aluga como vende esse aparelho para você melhorar a sua qualidade de sono. Nossa amiga Betânia Medeiros está aqui informando que Dona Lourdes de Oscar Balé, sua mãe, sofreu uma queda nessa festa. Aparentemente, segundo ela, está bem, né? Mas quer saber se mesmo assim é bom procurar aí o especialista para fazer algum exame, porque esse estar bem pode ser um pouco falso também, né? A questão da queda, Marcos, principalmente um paciente acima de 100 anos, que é o caso dela, a gente se preocupa não só com a fratura imediata. Logicamente que a fratura é a primeira coisa a gente a tratar a dor. A gente preocupa a médio prazo em outros
outra queda. O idoso que cai uma vez, ele vai cair outras vezes, porque ele caiu por algum problema. Então a gente tem que identificar minuciosamente, passar um pente fino em todos os fatores de risco de queda dela. Tá enxergando bem? Se não, tem que tratar a visão. Tá tendo problema no equilíbrio, aquele programa que a gente fez sobre transtornos do equilíbrio, alguma tontura, alguma labiritopatia, tá tendo o pé dela, será que tá firme, tá com força nas pernas, será que o joelho tá bem, a base de sustentação, a marcha dela não tá facilitando queda. Então tratar doenças, alterações no próprio indivíduo. E depois ver os fatores ambientais. Não acredito que a casa de uma senhora de mais de 100 anos tenha tapete. Nesse caso é a irmã dela, que tem 88 anos, Dona Lourdes. Ah, sim. Que também vale para... para idosos, muito idosos, acima de 80 anos. Então não deve ter, não é para ter pelo menos tapete, piso liso, o banheiro tem que ser adequado. Então assim, o que a gente preocupa quando o paciente tem a fratura, resolver logo a fratura, tira ele da dor, mas, por exemplo, 70% dos pacientes idosos que caem, eles evoluem com dor crônica. Metade deles não conseguem andar, isso mesmo sem fraturar, não conseguem voltar a andar sem medo, eles desenvolvem um medo de quedas importante. Então isso pode encurtar a vida do paciente, pode limitar ele começa a andar menos, ter medo de andar, com dor ele não anda, e aí vai atrofiando e vai caindo mais. E se caiu, não quebrou dessa vez, na próxima ele pode quebrar. Então avaliar a circunstância de queda, como é que ela caiu, foi uma tontura, desmaiou, foi um tropeção, escorregou, foi um desequilíbrio. Avaliando isso, você vai intervir, como eu disse, passar o pente fino, fazer o checklist em tudo aquilo e ir retirando um por um aqueles fatores de risco de queda. Doutor Belísio, obrigado por sua participação, né? Até terça-feira, se Deus quiser, com a classificação do Flamengo aí na Liberta, né? Mas tanto próxima terça a gente ainda vai estar. Joga hoje o primeiro jogo, né? É tanta estrela que agora chegando que acho que eu tô numa constelação. O negócio estou maravilhado. Tá difícil de manter a humildade, de pé no chão. Eu tô com medo de perder a humildade com relação à questão do futebol. Não, na hora que levar a primeira cacetada, quando perder a primeira, a gente tava tão cabisbaixo, aí Dorival é animal, né? Mudou muito. Abração pro seu Abraço, até a próxima terça-feira, se Deus quiser. E daqui a pouco a gente volta aí para